Olá, sejam muito bem-vindos à série de episódios Café Com. Esse conteúdo é produzido pela FIMA Imóvel Sul 2023, uma realização do Sindimóveis e Movergues. Esse bate-papo hoje vai falar com um profissional que é referência em liderança, gestão, inovação e varejo. E além disso, é um dos protagonistas em um player que atua no comércio e desenvolvimento de imóveis e também de produtos para o lar. Nós vamos conversar hoje com o vice-presidente de desenvolvimento de produtos na Madeira, Santiago Antorans Pons. É um espanhol que reside em Curitiba e certamente vai trazer muitos insights valiosos para a gente. Eu sou a jornalista Viviane Salvador e é um prazer recebê-lo aqui hoje, Santiago. Tudo bem com você? Tudo bom, bom dia, Viviane. Você fala diretamente de Curitiba conosco, né, Santiago? Exatamente. Uhum. Então tá. Você me dá licença, eu vou ler um pouquinho da sua história para a gente te conhecer melhor, tá? Então, o Santiago, ele é formado em Engenharia Industrial Madeireira na Universidade Politécnica de Madrid. Entre os projetos que desenvolveu por lá está a contribuição na construção do Centro Tecnológico de Madeira e Móveis na Espanha. Também teve forte atuação na empresa sueca IKEA, líder entre as escandinavas e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo. Ele trabalhou como engenheiro de desenvolvimento de produtos para a região sul da Europa. Na época, atuou diretamente com diversas indústrias de móveis, produtos de decoração e têxtil, tanto na Espanha quanto em Portugal e também na França. Belo currículo, né, Santiago? Queremos saber de você como é que você chegou até o Brasil. Eu sei que veio através de um programa de jovens talentos da IKEA. Você chegou aqui em mais ou menos 2008, certo? Conta pra gente como é que foi essa história. Exatamente, Viviane, já faz algum tempo, né? São quase 15 anos aqui no Brasil. Na época eu trabalhava num projeto, né, de desenvolvimento de talentos, como você bem comentou, e um dos projetos era a possibilidade de desenvolver o mercado latino-americano, principalmente para exportação. Então, na época, fiz várias viagens, né, para Argentina, Chile, Brasil, né, para entender o mercado moveleiro, né, e madeireiro, e chegamos à conclusão que realmente o Brasil, motivos óbvios, né, tinha um potencial gigantesco na produção de móveis. Assim que começou a minha jornada aqui no Brasil, faz quase 15 anos, né, e, enfim, o que era para ser um projeto de 3 anos virou 5 e acabou virando praticamente, né, a minha vida aqui. Então, muito feliz, né, de estar aqui no Brasil e, enfim, todo dia aprendendo e explorando a riqueza desse país. Um projeto de vida virou, né, Santiago? Exatamente. Com a tua visão 360 e essa vasta experiência que você tem fora do país, como é que você enxerga as principais diferenças e até apostas quando a gente fala de varejo internacional, comparando com o varejo nacional, Brasil, o que a gente enxerga por aqui? E também a gente pode dizer que cada mercado tem as suas particularidades, certo? Sim. Então, Viviane, de fato, quando cheguei em 2008, talvez as diferenças eram um pouquinho mais óbvias, né? A questão do acesso à informação, o que a internet trouxe, etc., acabou democratizando e talvez até trazendo aquele conceito de globalização, também no ponto de vista de gosto do cliente, né? Mas, de fato, o Brasil tem como mercado, e principalmente se já foca um pouquinho mais no setor moveleiro, tem algumas particularidades, principalmente quando se compara com outros mercados consolidados como o europeu. A questão, por exemplo, da regulamentação, normativas, etc., não é tão relevante e, infelizmente, não está tão presente no Brasil quanto estão em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, por exemplo, o que eu percebi quando cheguei foi uma diferença importante da fiscalização, né, a regulamentação que existia
no setor moveleiro. Ao mesmo tempo, em questões de cliente, o Brasil traz um desafio gigante porque o cliente brasileiro se adapta muito rápido às novidades e quer novidades constantemente, né? Talvez nesse sentido, insisto, esse mercado seja mais desafiador do que outros mercados consolidados, porque os clientes estão demandando constantemente uma agilidade por parte do varejo e da indústria que não tem muita comparação em outros lugares, né? E, enfim, do ponto de vista um pouco mais técnico, o setor moveleiro aqui no Brasil tem uma riqueza muito importante em questões de tecnologias, mas o consumidor tem um apetite maior por algumas tecnologias, por exemplo, móveis de chapa, quando se compara, por exemplo, com outros mercados, insisto, como o europeu, onde outros materiais, como madeira maciça, acabam tendo um papel mais relevante. Santiago, atualmente você é vice-presidente da Madeira Madeira, uma empresa aí de Curitiba, de venda online de móveis, e um dos principais objetivos da marca, além de reforçar novas captações de capital, é aprimorar a qualidade dos produtos comercializados. Conta um pouquinho pra gente sobre a criação das marcas próprias da Madeira Madeira e por que, como varejista consolidada, a empresa tomou essa estratégia. Quais foram essas etapas primordiais para garantir o sucesso dessas marcas? Sim, então vamos lá. O conceito de marcas próprias na Madeira Madeira em 3 anos, né? Um conceito que nasce 3 anos atrás, em uma conversa com os fundadores, onde a gente enxerga uma distância muito grande entre o cliente e a indústria. Ou, em outras palavras, um desenvolvimento de produto que era mais empurrado do que puxado pelas necessidades dos clientes. E a Madeira Madeira surgiu como e-commerce e, como tal, já tinha, desde a sua origem, uma riqueza de dados muito grande, uma quantidade de informação com relação às necessidades dos clientes que nos mostrava, talvez, uma divergência entre o portfólio, certo, que a indústria oferecia e o que nós entendíamos que o cliente, insisto, estava nos cobrando e demandando. Então, nesse sentido, eu acho que foi meio que óbvia a decisão de criar marcas próprias, insisto, que adoptassem uma direção contrária ao fluxo habitual, né? Pegando inputs e atributos do cliente, as necessidades que os clientes nos cobravam e levando para os nossos parceiros, a indústria, que no final das contas acaba desenvolvendo e produzindo esses itens, para ter uma resposta mais assertiva, né? Então, essa origem acaba até definindo essas etapas que você comentou, né? Eu diria que a definição de atributos foi peça fundamental na construção de marcas. Ou, em outras palavras, ao invés de lançar automaticamente e sem muito critério produtos, a gente acabou fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas nas casas dos clientes para entender quais eram aqueles atributos, quais eram as necessidades e, principalmente, qual era o problema que eles tinham na hora de comprar um produto, de comprar um móvel, né? Baseado nisso que a gente acabou desenvolvendo um fluxo de desenvolvimento, um fluxo de trabalho, insisto, junto às indústrias que permitia trazer agilidade, que é um outro ponto que para nós foi fundamental. Como curiosidade, empresas mais consolidadas, a própria IKEA, tem prazos de desenvolvimento relativamente longos para lançar um produto. Estamos falando de 6 até 8 meses para lançar um produto. A gente entendeu, até a pandemia nos mostrou isso de maneira muito clara, que a gente precisava dar uma resposta muito ágil às necessidades do cliente. Assim nasce a nossa marca Cabe Casa, assim nasce a nossa primeira marca, e a gente conseguiu encurtar dramaticamente esse time to market, né, esse tempo de resposta para colocar um produto no mercado e trazer a solução, né, a esse problema que o cliente nos trouxe. Que interessante. Então foi toda uma jornada de criação que primeiro vocês entenderam esse cliente para depois ligar a ponta lá com o parceiro industrial. A gente quer saber assim um suprassumo aí, um resumo dessa pesquisa. O que os lares brasileiros gostam, querem? O que o consumidor brasileiro espera de uma indústria, do fabricante de móveis?
Então, Viviane, eu vou trazer até lembro, uma das visitas que eu tive o privilégio de acompanhar aqui em Curitiba, eu lembro que uma família comentou, olha, sabe o que acontece? Que a gente não tem um encantamento com os móveis, porque a gente tem a sensação que os móveis são descartáveis. A gente tem a sensação que a gente compra um móvel e aos 3 meses já temos que arrumar uma prateleira, o pé da cadeira que já começa a ficar bamba. Enfim, questões que despertaram para nós um insight bem forte, né? Esse foi o primeiro atributo que a gente colocou como indispensável, né, na hora de desenvolver produtos, a durabilidade. Ou, em outras palavras, a gente traz junto ao nosso parceiro Senai o conceito de testes e protocolos técnicos que nos permitam acompanhar e simular o ciclo de vida de um produto na casa do cliente. Porque, insisto, os feedbacks dos clientes eram muito relacionados com durabilidade. No início, o pessoal falava de qualidade, mas não conseguia interpretar em que consistia a qualidade e acabamos chegando nesse conceito mais de durabilidade. Por isso que a nossa marca, por exemplo, oferece 2 anos mínimo de garantia estrutural em todos os produtos, né? Além disso, outras questões como funcionalidade, por conta de ter espaços menores, né? Cada vez mais os lares têm espaços mais reduzidos e tratam de otimizar mais, insisto, esses móveis dentro dos espaços. Foi um outro atributo bem importante na hora de desenvolver produto. Por último, eu diria que a gente fala muito sobre facilidade de montagem, sobre essa experiência, né, de unboxing, que é fundamental, porque também a gente enxergou que a jornada que a gente que tinha no varejo acabava quando o produto era entregue na casa do cliente, mas nada mais longe da realidade. A jornada continua na casa do cliente quando o produto chega, muitas vezes com uma embalagem, às vezes exagerada, né, por conta da nossa logística e infraestrutura continental, com utilização de muito material plástico, e a própria montagem, insisto, acaba sendo uma etapa bem difícil e que acaba gerando muita frustração. Então, a gente também entendeu que essa etapa devia ser desenvolvida olhando com o olhar do cliente, né, enxergando realmente quais eram as dificuldades que o cliente tinha e oferecendo soluções mais práticas, né? Muito bom! Aproveitando essa sua expertise toda em liderança no setor, a gente quer saber de você quais são os movimentos atuais que o varejista precisa estar atento para buscar que a sua marca possa crescer, possa se desenvolver. O que um varejista que ambiciona crescimento não pode deixar de fazer, na sua opinião, Santiago? Olha, sinceramente, nós até temos o que nós chamamos de princípios de desenvolvimento, né? No Centro Tecnológico, até gostaria de mencionar, a gente acabou construindo um Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Móveis, aqui bem perto de Curitiba. E nesse Centro Tecnológico, a gente acabou colocando os princípios de desenvolvimento, e eu gostaria de resgatar 2 princípios que, para mim, são fundamentais, né, para qualquer varejo: inovação e proximidade do cliente. Ou, aliás, talvez uma ordem diferente. Estar muito próximo do cliente. Por exemplo, nós utilizamos o conceito de cocriação na hora de desenvolver produtos. A gente traz literalmente clientes para nos ajudar tanto na fase de criação quanto na fase de teste, e acompanhamos constantemente tendências para tentar responder de maneira muito ágil, né? E a inovação, que o pessoal muitas vezes confunde com trazer ideias completamente disruptivas, às vezes é a inovação do próprio processo. Como comentei, os tempos de desenvolvimento eram, na minha visão, exageradamente longos. A gente reduziu significativamente para acompanhar. Por quê? Hoje, o cliente não quer mais uma novidade e daí passar um ano para ver um produto novo. O cliente quer constantemente estar atualizado, estar acompanhando tendências, tudo o que ele vê no celular, às vezes insisto, questões mais vanguardistas fora do Brasil, ele quer já imediatamente na sua casa, um mês depois, e quem não estiver preparado para absorver essa demanda vai ser ultrapassado.
atropelado pelo mercado. A Madeira está atravessando um momento muito positivo, né? Ela entrou na lista dos unicórnios brasileiros, startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, além de abrir pontos físicos pelo país. A gente queria que você falasse, Santiago, um pouquinho de por que vocês saíram um pouco do digital e foram para o físico. É um movimento inverso, né? Realmente um movimento inverso ao diria, o mercado tradicional, mas é um movimento que é muito comum no varejo. A estratégia unicanal me parece fundamental, ainda mais se a gente enxerga como é a realidade do setor de móveis e decoração no Brasil. Mais de 80% do varejo e das vendas vem das lojas físicas. Então, a Madeira, que já é líder, né, no setor online, em produtos para casa, enxergou um potencial gigantesco, por um lado, de abordar um mercado, insisto, majoritário, que é o consumidor que vai para a loja física, né, que quer sentir, quer tocar, quer perceber a qualidade dos tecidos, etc. E, ao mesmo tempo, nos ajudou também para mostrar a nossa marca própria, cada casa, e os critérios de qualidade e aqueles atributos que comentei, de uma maneira mais óbvia, né? mais visível. Então, me parece quase que é obrigatória essa jornada, né, de transitar entre o digital e o físico, de ter essa experiência, e no caso da Madeira, uma experiência ainda um pouquinho diferente do mercado tradicional, onde entra o conceito de guide shop, né, onde o cliente chega na loja, consegue ver, sentir, insisto, usufruir esse produto, mas a jornada de compra continua sendo digital. Então, essa experiência me parece muito rica e também nos traz muitos insights que são utilizados no próprio desenvolvimento e melhoria dos produtos. O site de vocês antes vendia apenas produtos comprados diretamente com os fornecedores. Ele virou agora um marketplace e permite que outros vendedores anunciem produtos para casa dentro dessa plataforma. Como é que é essa relação de vocês, enquanto varejistas, com concorrentes nessa plataforma? Conta pra gente esse desafio, Santiago. Sinceramente, Viviane, mais que um desafio, eu acho uma oportunidade fantástica de promover competitividade e, no final das contas, trazer ao cliente uma oferta mais rica. Até essa pergunta nós temos também internamente, né, muitas vezes, de caramba, como que a nossa marca própria, né, concorre com produtos do fornecedor e vice-versa. Né? Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que o Brasil, talvez um dos motivos por qual eu acabei me apaixonando por esse mercado gigante, tem diferentes clientes com diferentes necessidades, insisto, e isso traz a possibilidade de oferecer um portfólio apoiado por uma indústria muito, muito forte, diverso. Então, em outras palavras, a riqueza do portfólio é fundamental, né, para ter uma experiência rica e boa para o cliente final. Então, o fato de ter fornecedores atuando com um portfólio próprio, marcas próprias, no caso de cada casa, ter um e-commerce, ter um marketplace, acaba complementando, insisto, e trazendo o cliente para dentro de casa, porque nossa oferta acaba sendo mais rica, mais diversa e mais competitiva. Uma experiência completa, então, né, Santiago? Exatamente. O que a gente pode esperar do mercado, quando a gente fala do mercado de móveis, casa, decoração? Quais são as oportunidades do mercado nacional? Caramba, uma pergunta de R$1 bilhão. Mas ainda nesses tempos, né? Bom, na minha humilde posição, eu vou falar do que nós enxergamos como um potencial estratégico em questões de produto. Bom, já falei da solução unicanal. Eu acredito que o cliente não quer mais comprar online ou comprar na loja física. Ele quer transitar, ele quer ter essa possibilidade de sentir o produto e, ao mesmo tempo, de fazer uma jornada de compra na casa do cliente. Eu entendo que isso vai, hoje, né, está incentivando as empresas a ter experiências mais ágeis de entrega, né? A gente falava de prazos de entrega cada vez mais reduzidos, né? Esse ponto é fundamental. Existe uma necessidade
do cliente receber quanto antes o produto e da melhor maneira possível. Talvez que esse seja o próximo desafio. Como nós vamos conseguir ter uma experiência de unboxing diferente, que o cliente realmente conecte conosco, né? E pode ser de diferentes maneiras. Eu acredito muito na estratégia ESG. Tem conceitos principalmente relacionados com sustentabilidade, por conta de estar, né, tocando toda a cadeia de produção e logística, que são cada vez mais requeridos por os nossos clientes, né? Estamos falando de reduzir o impacto ao meio ambiente por conta das embalagens, o próprio transporte, e ao mesmo tempo existem algumas estratégias que, na nossa visão, são muito interessantes. Por exemplo, o mercado de móveis planejados, móveis de marcenaria, etc., é um mercado muito grande, de onde nós entendemos que existe um potencial gigantesco de trazer soluções diferentes, que, de novo, complementem, né, o que já existe, em questões de agilidade, por exemplo, de compra. Então, é um dos setores que nós vamos ter um foco ainda maior nos próximos meses. Para a gente encerrar, Santiago, eu gostaria sim que você desse uma sugestão bem assertiva para quem ainda não tem uma forte atuação no digital, seja no marketing digital ou até no e-commerce. Qual é o primeiro passo para quem atua na venda do mobiliário nacional se posicionar de forma atrativa e que gere bons resultados? Qual é a dica de ouro? Essa é a pergunta de milhões. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Eu não consultei ChatGPT, né, para responder, então não sei se vou ter a mesma resposta que teria a inteligência artificial, mas baseado na nossa experiência, antes de investir, antes de dar o passo para ter um site bacana ou uma conexão, um investimento de PTI, ou marketing, etc., diferenciado, antes disso, escute o cliente. Antes disso, faça uma pesquisa bem profunda, invista tempo e recursos em entender quais são as necessidades do teu cliente. Antes de, insisto, de entrar em estratégias de produto, de marketing, etc., devemos ouvir o que o cliente quer de maneira sincera. E não, muitas vezes a gente quer, de alguma maneira, forçar ou acreditar que o que nós defendemos é o que o cliente quer. E esse exercício de humildade é fundamental para ser assertivo. Se a gente não traz essa conexão, é muito difícil depois endereçar uma estratégia que já começou de maneira errada. Então, essa seria a minha primeira dica. Invista muito em pesquisa, né? Sejam muito assertivos na definição de atributos e tudo o que vem depois é uma consequência, né? Porque o próprio mercado vai direcionar, né, a estratégia, insisto, de lançamento, de marketplace, e-commerce, etc. Ouvir o cliente, né? Ótimo. Exato. Muito bem. Santiago, foi um prazer enorme falar com você. A gente deseja muito sucesso na tua jornada aqui no Brasil, que tu possas permanecer aqui por longos anos e proveitosos anos também. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane, pela oportunidade. Tenho certeza que o nosso público vai aproveitar essas dicas e todo o conhecimento que você generosamente compartilhou conosco aqui nessa entrevista. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima, Santiago. Obrigada. E nós agradecemos você aí pela audiência e reforçamos que você já pode se programar para participar da edição 2023 da FIMA e da Móvel Sul. A união dos eventos acontece novamente esse ano e promete reaquecer as vendas do segundo semestre e, claro, com expectativas de negócios para toda a cadeia do setor moveleiro. Lembrando que a todos que o credenciamento para visitantes já está disponível de forma gratuita nos sites de ambas as feiras e é uma ótima oportunidade para os profissionais conhecerem, conferirem de perto todas as novidades de mais de 500 marcas expositoras. FIMA e Móvel Sul 2023, de 28 a 31 de agosto, aqui em Bento Gonçalves, na Funda Parque. A gente agradece a todos pela atenção e até mais!